Candidata, saudações. Eu sou o professor Hammurabi e estamos de volta com um novo módulo. Neste módulo vamos estudar a resolução número 4 do ano de 2010, a resolução do Conselho Nacional de Educação, expedida pela Câmara de Educação Básica número 4, de 13 de julho do ano de 2010. Estamos falando das diretrizes curriculares nacionais para a educação básica. Você que vai fazer o concurso do magistério da Secretaria de Educação do Distrito Federal, preste atenção ao tema aqui proposto, um dos principais temas da sua prova, quer seja para o concurso de temporário, aberto agora no ano de 2014, como para futuros concursos na área de cargos efetivos, orientador educacional e outros. Muito bem, não vamos estudar o inteiro teor destas diretrizes neste módulo. Muitos artigos da Diretriz Curricular Nacional para a Educação Básica são idênticos a artigos contidos dentro da Lei de Diretrizes e Bases da Educação. São idênticos a artigos da LDB. Muitos dos artigos aqui contidos você também acaba estudando de forma direta ou indireta ao ler as diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil, para o ensino fundamental e para o ensino médio. O que nós vamos fazer aqui, neste módulo, nesta videoaula, é estudar os principais artigos da resolução número 4. Aqueles que dão mais trabalho, aqueles que geram mais dificuldade de entendimento. Aqueles artigos que são demasiadamente fáceis, cuja uma única leitura vai dar a você o pleno entendimento de seu conteúdo, estes artigos vão ficar a critério de vocês fazer a leitura. O material apostilado contém todos os artigos da diretriz aqui no nosso site www.hmconcursos.com.br. Não obstante, vamos trabalhar apenas os principais. Então, efetivamente, a gente começa não no artigo 1º da diretriz, mas no artigo 2º da diretriz. O artigo 2º da resolução número 4 das diretrizes curriculares nacionais para a educação básica estabelece os objetivos, os 3 fundamentais objetivos das diretrizes curriculares nacionais para a educação básica. O primeiro objetivo está ligado à seara da sistematização. É o objetivo das DCNs para a educação básica sistematizar os princípios e as diretrizes fundamentais na área de educação que estão prescritos na Constituição, que estão prescritos no artigo 3º da LDB e em outros diplomas legais. Vamos sistematizar, vamos organizar os princípios e as diretrizes da educação prescritas na Constituição e na LDB, com foco nos sujeitos que dão vida ao currículo, entre eles os alunos, os professores, os demais funcionários da área de assistência à educação, os pais e os responsáveis. Traduzindo, a Constituição Federal em matéria de educação diz o que os sistemas educacionais devem fazer. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação, em matéria de educação, também vai dizer o que os sistemas educacionais devem fazer. Sistema municipal, sistema estadual ou distrital e sistema federal. E as diretrizes têm o papel precípuo de dizer como será feito. A Constituição e a LDB dizem o que deve ser feito em matéria de educação. As DCNs vão dizer como fazer. Então, Constituição e LDB, o que deve ser feito. Diretrizes, como fazer. Então, sistematizar princípios e diretrizes que estão contidos na LDB e na Constituição Federal, tendo como foco os sujeitos que dão vida ao currículo e à escola. O segundo objetivo é o objetivo de estimular uma reflexão de natureza crítica e uma reflexão de natureza propositiva do PPP, do projeto político pedagógico da escola. E o terceiro objetivo prescrito no artigo 2º desta resolução está em orientar cursos de formação inicial e continuada de profissionais da área
de educação. Então essa orientação também está prescrita como objetivo principal das DCNs para a educação básica. Então, o artigo 2º, agora aqui por extenso, nos informa que estas diretrizes curriculares nacionais gerais para a educação básica têm por objetivo, primeiro, sistematizar os princípios e as diretrizes gerais da educação básica, contidos na Constituição, como eu já disse, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDB, como eu já disse, e demais dispositivos legais, traduzindo-os em orientações que contribuam para assegurar a formação básica comum nacional, tendo como foco os sujeitos que dão vida ao currículo e à escola. Então, a Constituição Federal e a LDB vão informar o que deve ser feito aos sistemas educacionais em matéria de educação. As DCNs vão dizer como deve ser feito. O segundo objetivo, estimular. Estimular o que, Hammurabi? Estimular a reflexão crítica e propositiva que deve subsidiar a formulação, a execução e a avaliação do projeto político-pedagógico da escola de educação básica. E o terceiro e último objetivo está ligado à orientação, orientar os cursos de formação inicial e continuada de docentes e demais profissionais da educação básica, os sistemas educativos dos diferentes entes federados, municipal, estadual, distrital e federal, e as escolas que os integram indistintamente da rede a que pertençam, isto é, rede pública ou rede privada. Muito bem, cientes dos objetivos, dos principais objetivos das diretrizes curriculares nacionais da educação, você deve estar se perguntando como é que isso cairia em uma prova. Muito bem, nós temos aí uma questãozinha de natureza simulada de como isso pode vir a ser cobrado em uma prova. Preste bem atenção aqui na tela. Faça a leitura da questão ou faça a leitura da questão no seu material apostilado. Temos aqui a questão, preste atenção nela. Muito bem, agora que você já leu a questão, vamos à correção da mesma. Segundo os DCNs, para a educação básica, resolução número 4 do ano de 2010. Julgue os itens, temos 3 itens, e marque a alternativa correta. Estas diretrizes curriculares nacionais gerais para a educação básica têm por objetivos, então vamos analisar os objetivos. No primeiro item, primeiro objetivo, sistematizar os princípios e as diretrizes gerais da educação básica, contidos na Constituição, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e demais dispositivos legais, traduzindo-os em orientações que contribuam para assegurar a formação básica comum nacional, tendo como foco as políticas públicas em educação. Cabe a você, com base naquilo que já foi apresentado, julgar se esse objetivo é verdadeiro ou falso. No segundo, estimular a reflexão crítica e propositiva que deve subsidiar a formulação, a execução e a avaliação do projeto pedagógico da escola de educação básica. Analise e me diga se é verdadeiro ou falso. Terceiro objetivo, orientar os cursos de formação inicial e continuada de docentes e demais profissionais da educação básica, os sistemas educativos dos diferentes entes federados e as escolas que os integram indistintamente da rede a que pertençam. Mais um objetivo para ser julgado. Se você prestou bem atenção no início dessa aula, sabe que o objetivo 3 e o objetivo 2 estão corretos. Mas o objetivo 1 está incorreto. Incorreto por quê? Porque, embora seja um objetivo o sistematizar os princípios e diretrizes gerais da educação básica contidos na Constituição e na LDB, o foco não são as políticas públicas em educação. Já vimos o foco. O foco são os sujeitos que dão vida ao currículo. Então aqui, nessa questão simulada, mudamos o foco da sistematização. Ao invés de colocarmos o foco como os sujeitos que dão vida ao currículo e à escola, colocamos como foco as políticas públicas em educação. E isso implica erro. Então o item 1 está correto porque o foco aqui foi alterado. Na verdade está incorreto porque o foco aqui foi alterado. No item 2 e no item 3 temos itens corretos. Sendo assim, com base no seu material apostilado, você sabe que o gabarito é a letra E, que diz que apenas o item 2 e 3 estão corretos. As demais, A, B, C e D,
estão incorretas. Então, item 2 e 3 corretos, gabarito, letra E. Vamos agora para o próximo tópico do nosso estudo. Vamos falar das DCNs. As DCNs têm um papel fundamental a desempenhar. É o que veremos na leitura dos dispositivos da DCN que se seguem. Ela tem um papel fundamental a desempenhar e ela fundamenta-se em 2 pilares. Então, as diretrizes curriculares nacionais possuem um papel, como você pode ver aqui no nosso slide, um papel político, um papel social, um papel cultural e um papel educacional. Então, 4 são os papéis fundamentais a que se presta às diretrizes curriculares nacionais para a educação básica. Um papel é de natureza política, elas têm um cunho, um fundamento político. Outro papel é de natureza social, elas têm um cunho e um fundamento social. Outro papel é de natureza cultural e outro papel é de natureza educacional. Então, as diretrizes não limitam o seu papel a atividades de natureza educacional. Não, elas dispõem de atividades de natureza política, social e cultural. Continuando, as diretrizes fundamentam-se em 2 pilares: o pilar da cidadania e o pilar da dignidade. Sem cidadania e sem dignidade, essas diretrizes são inexequíveis. Então, elas possuem 4 papéis: papel político, social, cultural e educacional. E 2 pilares: um pilar ligado à cidadania e um pilar ligado à dignidade. Lembrando que as próprias diretrizes hão de informar que não haverá dignidade para sustentá-la se não houver igualdade, se não houver liberdade, se não houver pluralidade, se não houver diversidade, se não houver respeito, se não houver justiça social, se não houver solidariedade e sustentabilidade, não haverá dignidade. Então, são pressupostos básicos da dignidade, sobre o qual se fundamentam as DCNs para a educação básica: a igualdade, a liberdade, a pluralidade, a diversidade, o respeito, a justiça social, a solidariedade e a sustentabilidade. Muito bem, podemos continuar na nossa análise agora falando do artigo 3º. Saímos do artigo 2º e vamos para o artigo 3º das diretrizes. Diz o artigo 3º exatamente o que acabamos de ver no slide anterior. As diretrizes curriculares nacionais específicas para as etapas e modalidades da educação básica devem evidenciar o seu papel de indicador de opções políticas, sociais, culturais e educacionais. Então, 4 papéis fundamentais: indicadores de opções políticas, sociais, culturais e educacionais. 4 papéis fundamentais: o papel político, o papel social, o papel cultural e o papel educacional. Então, as diretrizes no artigo 3º têm 4 papéis fundamentais. E a função da educação na sua relação com um projeto de nação, tendo como referência os objetivos constitucionais, fundamenta-se em que, Hammurabi, as diretrizes? Ela fundamenta-se em cidadania e em dignidade. Então, fundamentando-se na cidadania e na dignidade da pessoa, o que pressupõe, isto é, se eu falo de dignidade, não vai haver dignidade sem igualdade, liberdade, pluralidade, diversidade, respeito, justiça, solidariedade e sustentabilidade. Veja aqui no artigo 3º o que pressupõe para a dignidade da pessoa a igualdade, a liberdade, a pluralidade, a diversidade, o respeito, a justiça social, a solidariedade e a sustentabilidade. Então não esqueça 4 papéis fundamentais: o papel político, social, cultural e educacional. E 2 pilares em que ela se fundamenta: o pilar da cidadania e o pilar da dignidade. Tema extremamente simples e que pode sim ser cobrado em sua prova. Então tenha o máximo de atenção. Vamos para agora outro tema, um dos temas de maior destaque dentro desta resolução. Saímos do título 1º e estamos agora no título 2º.
vamos falar de referências de natureza conceitual. Vamos começar no artigo 4º, falando de princípios que hão de nortear a resolução número 4, isto é, princípios que hão de nortear as diretrizes curriculares nacionais para a educação básica. Muito bem, o artigo 4º informa que as bases que dão sustentação ao Projeto Nacional de Educação responsabilizam o poder público, a família, a sociedade e a escola pela garantia a todos os educandos de um ensino ministrado de acordo com os princípios de. Então perceba, antes de eu falar dos princípios, que o artigo 4º imputa responsabilidade em matéria educacional ao poder público, imputa responsabilidade à família, à sociedade e à escola como um todo. Então, poder público, família, sociedade e escola são responsáveis por atuar em matéria de educação, observando os princípios, as normas gerais, normas fundamentais que hão de dar direcionamento às ações em matéria de educação. Isso é um princípio, uma norma geral, fundamental, basilar, que há de mostrar o norte e há de mostrar o rumo a ser seguido na roda dos ventos. Então, preste o máximo de atenção. Vamos trabalhar os princípios. Mas trabalhar princípio implica em uma coisa, implica em romper paradigmas. A maioria de nós tem uma concepção equivocada do que de fato os princípios querem dizer. Neste bloco, quando estivermos falando de princípios, muito do que eu vou falar aqui, você, num primeiro momento, talvez não venha a concordar. Abra mão do seu ponto de vista. Por que eu estou pedindo para você abrir mão do seu ponto de vista? Porque o ponto de vista que eu estou defendendo aqui não é necessariamente o meu também. Então você não está abrindo mão do seu ponto de vista, muitas vezes, para adotar o meu, mas sim é o ponto de vista da maioria das bancas examinadoras. Eventualmente, um ou outro item que eu aqui comento, nem sempre eu mesmo venho a concordar, mas é assim que cai em prova. E na maioria dos casos, é assim mesmo que se interpreta. Nós temos a nossa própria leitura a respeito de um princípio, o que nem sempre está correto. Então, libere seu cérebro, libere sua mente, abra as portas, as grades e largue do seu paradigma e preste atenção em tudo que vai ser dito aqui, para que você possa efetivamente entender o que os princípios querem dizer. O primeiro princípio a ser trabalhado é o princípio da igualdade. De todos os princípios que vamos ver, é o mais perigoso, porque falamos de igualdade de condições. A maioria das pessoas não tem a menor noção do que vem a ser o princípio da igualdade, quiçá do que é dar igualdade de condições para acesso, inclusão, permanência e sucesso na escola. Esse princípio plasmado no artigo 4º, inciso 1º desta resolução, se coaduna com o que está escrito lá na Constituição Federal, no artigo 206, inciso 1º, que também fala de princípios que hão de nortear a educação. Assim como na Lei 9394/96, a LDB, em seu artigo 3º, inciso 1º, que também hão de falar de princípios que vão nortear a educação. Com um único detalhe, tanto na Constituição quanto na LDB, o princípio da igualdade de condições limita-se a falar de condições para acesso e permanência. Quando a LDB foi promulgada em 1996, falávamos apenas em igualdade para acesso e permanência na escola. Não se cogitava a hipótese da igualdade de condições para a inclusão e para o sucesso. Primeiro estávamos preocupados em fazer com que as pessoas acessassem a escola. E, ao acessar, garantir a elas condições para permanecer. Mas percebemos que apesar das pessoas acessarem e permanecerem, você acessava a escola, o indivíduo acessava a escola, mas não conseguia ser incluído nos grupos sociais que estão inseridos dentro do ambiente escolar. E então ele acessava, ele permanecia, mas ele não era incluído. Hoje devemos desenvolver atividades que permitam a inclusão de todos os educandos nos grupos sociais internos à instituição educacional. Uma outra situação que se percebeu ao longo dos anos, até o ano de 2010, foi que apesar de acessar
Apesar de permanecer, muitos educandos concluíam seus estudos, mas não tinham sucesso. O fato do educando concluir seus estudos não quer dizer que ele tenha tido sucesso. Um tema muito discutido hoje em matéria de educação é o fracasso escolar. O fracasso escolar se caracteriza principalmente pela evasão de alunos que não conseguem se incluir dentro da escola. O fracasso escolar se revela através da repetência dos educandos. E o fracasso escolar também se revela através da defasagem idade, ano, série dos educandos. Esses são os 3 principais pilares que falam do fracasso escolar. Não obstante, hoje, a doutrina mais moderna discute um 4º pilar em matéria de fracasso escolar, além da questão da repetência, além da questão da evasão, além da questão da distorção idade, ano, série, estamos falando do fracasso dos incluídos. O que vem a ser o fracasso dos incluídos? É a falta do desenvolvimento dos conceitos, dos princípios, das habilidades, das competências daqueles que terminaram os estudos. É muito comum hoje você ver um aluno terminar o ensino fundamental sem desenvolver as competências que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, assim como os parâmetros curriculares nacionais da educação, imputam a ele de desenvolver. É muito comum você observar hoje um aluno terminar o ensino médio sem dominar os conceitos que presidem a produção moderna, as formas contemporâneas de linguagem e qualquer outra competência que ele tenha que dominar lá no fundamental. Ele termina o ensino médio e não dominou as competências sequer do fundamental. Então, embora muitas vezes o aluno tenha conseguido acessar, por meio de uma série de políticas públicas na área de educação, ele tenha conseguido permanecer, ele tenha inclusive conseguido ser incluído. Ele termina os estudos, mas não domina os princípios, as competências, não assimilou os valores, não desenvolveu as atitudes necessárias que asseguram a continuidade de seus estudos e a entrada até no mercado de trabalho. Então, apesar de tudo isso, ele fracassou. Ele estava incluído, mas fracassou. As diretrizes curriculares nacionais hoje se preocupam não só com a questão do acesso e permanência, preocupação essa que já está prescrita na Constituição e na LDB, como também na inclusão e principalmente no sucesso do educando, porque não basta que ele termine, ele tem que terminar com sucesso, ele tem que ter aprendido efetivamente. Então, o inciso 1º fala da igualdade de condições para acesso e igualdade de condições de permanência do educando na escola. Aqui você tem que realmente tomar o máximo cuidado com a palavra condições. A palavra condições não é em contexto algum sinônimo de direitos. Condições são diferentes de direitos. Então preste bem atenção. O princípio plasmado no artigo 4º, inciso 1º, não fala de igualdade de direitos para acesso e permanência na escola. Ele fala em igualdade de condições, e condições é diferente de direitos. Condições eu posso considerar como sinônimo de oportunidades. Igualdade de condições é o mesmo que igualdade de oportunidades, que não é a mesma coisa que igualdade de direitos. Veja, por exemplo, nesta ilustração, nesta imagem, eu tenho uma cerca e dentro estamos tendo um jogo. Essa cerca dá acesso à área de um jogo. Está vendo aqui um jogo de beisebol e eu tenho 3 jovens querendo assistir o jogo. Eu tenho um jovem de alta estatura, eu tenho um jovem de média estatura e eu tenho um jovem de baixíssima estatura. Um jovem grande, um jovem médio e um jovem pequenininho. Todos 3 querem ver o jogo. E aí, uma pessoa qualquer dá a eles uma caixa para cada um, para que eles possam subir na caixa e ter mais altura para ver sobre a cerca o jogo. Uma caixa para o que era de alta estatura, uma caixa para o que era de média estatura e uma caixa para o que era de baixa estatura. Perceba que o que era de alta estatura, que por natureza, sem caixa alguma, já era capaz de ver dentro do campo, sem caixa nenhuma, ele já tinha a altura, ele já tinha condições para enxergar dentro do campo, ele fica só mais alto ainda. O de média estatura, com essa única caixa, consegue já
enxergar dentro do campo, coisa que ele não fazia antes sem a caixa. Mas o de baixa estatura, que também recebeu uma caixa idêntica, com uma única caixa, mesmo assim ele não consegue ver por cima da cerca. Perceba que estes 3 jovens estão em condições desiguais. Um é médio, outro é alto e outro é pequeno. Quando eu pego pessoas que estão em situação desigual, um alto, um médio, um pequeno, e dou a estas pessoas, os mesmos direitos, isso é uma caixa, uma caixa, uma caixa. Perceba que eles continuam desiguais. Eu só asseguro a manutenção da desigualdade. Por isso, ter a palavra condições como sinônimo de direitos é errado. Quando eu dou direitos iguais a pessoas que estão em situação desigual, eu só vou assegurar a manutenção da desigualdade. A ideia é, quando eu digo igualdade de condições, é dar igualdade de oportunidades. E muitas vezes, para eu dar oportunidades iguais para pessoas que estão em situação desigual, eu tenho que dar mais direitos àqueles que têm menos. Todos querem ter aqui condições de ver o jogo, mas nem todos têm. Como eles estão em situação desigual, se eu dou a eles os mesmos direitos, não vou necessariamente assegurar a eles a condição de ver o jogo. Agora, olha aqui nessa segunda ilustração. O aluno que já era grande, o jovem que já era grande, ele no fundo não precisava de caixa nenhuma, porque a cabeça dele transcende a altura da cerca, ele é capaz de ver o jogo. O aluno que era o jovem que era de estatura média, ele precisa de uma única caixa e ele já consegue ver o jogo. E o aluno que era tampinha, baixinho, pequenininho, veja, demos para ele 2 caixas e agora ele consegue finalmente ver o jogo. Quando eu tenho pessoas em situação desigual, dar a elas os mesmos direitos só vai assegurar a manutenção da desigualdade. Quando eu tenho pessoas em situação desigual e quero dar a elas igualdade de condições, isto é, condições para que todas possam ver o jogo, eu sou obrigado a dar mais direitos àqueles que têm menos condições, para que todos tenham as mesmas oportunidades. É disso que estamos falando, do princípio da isonomia ou da igualdade, que não implica dar direitos iguais às pessoas, não, mas igualdade de oportunidades. E a igualdade de oportunidades muitas vezes se expressa através da desigualdade de direitos. Vamos para um outro exemplo para consolidar melhor isso. Pegue, por exemplo, a situação de homens e mulheres, a situação ou a dicotomia, a desigualdade entre homens e mulheres. Eu tenho aqui uma gangorra. Nesse braço esquerdo da gangorra eu tenho um menino. No braço direito da gangorra eu tenho uma menina. Perceba que menino e menina aqui nesta gangorra estão em situação de desigualdade. O menino é mais pesado do que a menina. Ela é mais leve. E quando ele bem quer, ele coloca a menina de castigo. Ele é alguns quilos mais pesado do que ela. Quando ele quer, ele coloca ela de castigo e ela fica nessa situação de desequilíbrio. Nesta situação de diferença. Imagine se você está passando aqui e vê uma menina de castigo com um menino colocando ela lá no alto de castigo e ela te pede ajuda e você dá um peso de 5 quilos para ela. Você deu um peso de 5 quilos para essa menina. E aí você anda mais um pouquinho e dá também um peso de 5 quilos para o menino. O que vai acontecer com essa gangorra? Absolutamente nada. Quando você dá 5 quilos para ela e 5 quilos para ele, a gangorra fica imóvel. Se eu der 5 quilos só para ela, possivelmente o momento da força vai ser alterado e o braço da gangorra vai se mover. Agora, quando eu dou pesos iguais, direitos iguais a pessoas que estão em situação desigual, eu só vou assegurar a manutenção da desigualdade. É isso que estamos falando. Quando você pega, por exemplo, a Constituição Federal, Constituição da República Federativa do Brasil, do ano de 1988, e vai lá para o artigo 5º, que fala dos direitos fundamentais, o primeiro de seus mais de 70 incisos fala sobre a igualdade entre homens e mulheres. Artigo 5º, inciso 1º, homens e mulheres são iguais em direitos
e são iguais em obrigações, vírgula, nos termos desta Constituição. Cuidado com a armadilha. Porque a Constituição não está dizendo que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. Não. Muita gente só lê até aí. E aí o cérebro desliga. E aí fica por aí bradando que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. Homens e mulheres não são iguais em direitos e obrigações. Isso está errado. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, vírgula. Olha aqui, ó, nos termos desta Constituição. Isso muda tudo. Uma coisa é dizer, homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. Ponto. Errado, isso é errado. Outra coisa é dizer, homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos da Constituição. Homens e mulheres, se você observar bem esse exemplo, homens, mulheres sempre viveram em situação de desigualdade. Em função de uma cultura patriarcal sobre a qual a maior parte da sociedade judaico-cristã está inserida, homens sempre tiveram mais direitos, mais prerrogativas, mais poderes do que as mulheres. Em função do papel social do homem e do próprio papel social da mulher, homens e mulheres sempre viveram em situação de desigualdade. O homem sempre pôde mais, o homem sempre fez mais, em função do papel social. E em função das próprias características de natureza biológica, os homens sempre puderam mais e tiveram mais prerrogativas na sociedade do que as mulheres. Eu estou aqui falando de regras gerais. Regras gerais. Então, a cultura patriarcal no qual estamos inseridos, o papel social do homem e da mulher e a constituição biológica de homens e mulheres sempre deram aos homens mais peso, mais poderes, mais prerrogativas, mais vantagens do que às mulheres. Cadê a igualdade? Não tem. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, vírgula, nos termos da Constituição. Essa é a grande jogada. Porque a partir desse momento a Constituição surge. A Constituição da República Federativa do Brasil surge e em seus termos, sob suas condições, sob seus comandos, homens e mulheres serão de fato iguais. Você viu no slide anterior que homens e mulheres, em função da cultura patriarcal, em função do seu papel social e em função da biologia, sempre tiveram mais prerrogativas do que as mulheres. E aí vem a Constituição dando às mulheres mais direitos do que dá aos homens, como vimos lá naquele slide das crianças querendo ver além da cerca o jogo. Demos mais caixas para o aluno que era mais baixinho, para a criança que era mais baixinha, para que ela pudesse ter as mesmas condições para poder ver o jogo que os outros maiores. Então a Constituição vem, por exemplo, e cria a possibilidade de se fazer uma lei como a Lei Maria da Penha, para poder proteger a mulher da agressão física dos homens. Esse foi o intuito da lei. Vem a Constituição e concede às mulheres aposentadorias com menos 5 anos na idade e menos 5 anos no tempo de contribuição. Vem a Constituição e concede à mulher licença gestante com 6 meses de duração. Na verdade, 120 dias na Constituição, podendo chegar a 6 meses com base em outras leis. Muito mais do que o tempo de licença paternidade do homem, que é da ordem de 5 dias. Isenção do serviço militar para as mulheres. Veja que a Constituição vai dar às mulheres muito mais direitos do que dá aos homens. Por quê? Porque está escrito na Constituição que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos desta Constituição. Esses são alguns dos termos. A Constituição vai dando mais direito para as mulheres do que dá aos homens, para que elas possam ter uma igualdade. Não de direitos, óbvio que não, porque eu já dei direitos a elas que os homens não têm, mas uma igualdade de oportunidades. O que aconteceria de fato se dessemos às mulheres exatamente os mesmos direitos que os homens? Se damos, lembra da menina na gangorra? Se damos a esta menina na gangorra exatamente 5 quilos e damos a esse menino que é mais pesado que ela exatamente 5 quilos, o que vai acontecer com a gangorra? Absolutamente
nada. Quando damos direitos iguais a pessoas que estão em situação desigual, só asseguramos a manutenção da desigualdade. Por isso eu costumo dizer que não existe nada mais machista do que o próprio discurso feminista. O que as mulheres pleiteiam muitas vezes é a igualdade de direitos com os homens. Mas se as mulheres tiverem exatamente os mesmos direitos que os homens, nós, homens, vamos superá-las em tudo. Sim, vamos superá-las em tudo, se elas tiverem exatamente os mesmos direitos que nós. Porque estamos, em função do papel social, em função da biologia e em função de estarmos inseridos em uma cultura patriarcal, com algumas prerrogativas que as mulheres não têm. Se dermos exatamente os mesmos direitos às mulheres que os homens têm, por exemplo, a mulher tem 6 meses de licença gestante, o homem tem 5 dias de licença paternidade. A partir de agora, mulher, seu desejo é uma ordem, vocês querem igualdade de direitos? Pronto, 5 dias de licença maternidade para vocês, mulheres. Em determinado momento da sua vida profissional, você, mulher, vai ter que escolher entre ser mãe ou continuar sendo profissional, porque 5 dias de licença maternidade não dá para você ter filho. Mal dá para você ter um gato, comprar um gato ali no pet shop e trazer para dentro de casa. Então 5 dias é inviável. Imagine agora, você mulher, já que você quer igualdade de direitos. Se você mulher quer igualdade de direitos, parabéns. A partir de agora você mulher terá que trabalhar o mesmo tempo que os homens. Terá que ter 35 anos de contribuição dentro do serviço público para poder se aposentar e terá que ter no mínimo 60 anos de idade. A mulher tem apenas 30 anos de contribuição e pode se aposentar aos 55 anos de idade, associados aí a outros critérios previstos no artigo 40 da Constituição. Mas se ela quer direitos iguais, então ela vai se aposentar com 60 anos de idade, igual aos homens, e com 35 anos de contribuição. Parabéns, vocês acabam de ganhar mais 5 anos de trabalho. Ah, e outra coisa, você mulher que completa 18 anos de idade, venha para uma vida de aventuras, procure um quartel da Marinha, Exército e Aeronáutica, venha para o serviço militar obrigatório. Sim, se vocês querem igualdade de direitos, vocês também terão que prestar o serviço militar obrigatório. Vocês têm o direito de não prestá-lo, mas nós prestamos. Então, quando falamos de igualdade de direitos, não podemos ter em mente igualdade de direitos entre pessoas que estão em situação desigual. Eu até posso falar igualdade de direitos quando as pessoas estão em situação igual. Direitos iguais para os iguais, direitos desiguais para os desiguais, na medida e na proporção das devidas desigualdades. Não existe nada mais nefasto do que igualdade de direitos entre homens e mulheres, porque vivemos de forma diversa. Então, não é a igualdade de direito que as mulheres devem buscar. Isso está errado. Esse discurso feminista é a coisa mais machista que existe. Não é a igualdade de direitos. Porque quando pegamos pessoas que estão em situação desigual, homens e mulheres, e damos a elas direitos iguais, só asseguramos a manutenção da desigualdade. Qual é o discurso certo que a mulher deve ter? É o discurso do direito à igualdade. O direito à igualdade não é a mesma coisa que a igualdade de direitos. Repetindo, acabei fazendo um trava-língua aqui. O direito à igualdade não é a mesma coisa que a igualdade de direitos. Quando as mulheres ou as pessoas pleiteiam o direito à igualdade, elas estão falando de igualdade de condições, não de igualdade de direitos. A igualdade de condições implica dar direitos a quem está menos favorecido, para que todos tenham as mesmas condições. Então o discurso feminista não pode ser o discurso da igualdade de direitos, porque as mulheres não estão em situação igual a dos homens. Então não falamos de igualdade de direitos, só falamos de igualdade de direitos quando as partes estão em situação igual. Quando as partes estão em situação desigual, nós falamos do direito à igualdade. E o direito à igualdade muitas vezes implica na desigualdade de direito.
na capacidade, na verdade, na prerrogativa de dar mais para quem tem menos, para que todos tenham as mesmas oportunidades. Imagina que esse aluno rico, isso aqui é um aluno filho de família rica, ele já possui todas as condições necessárias para progredir na vida, a família dele tem dinheiro, ele é rico, ele é saudável. Agora tem aqui um aluno pobre, uma pessoa pobre de comunidade carente, que não possui condições nenhuma de estudar. Não tem nem condições de se vestir. Não tem como ir para a escola, não tem material didático, não tem uniforme. Esse indivíduo que já possui condições é como aquele garoto alto que já podia sozinho ver através da cerca. Era necessário dar um caixote para ele subir? Não. E esse menino aqui que não tem condições nenhuma, é pobre, não tem dinheiro. Era como aquele menino baixinho, precisando de 2 caixotinhos para poder enxergar além da cerca. Esse é o rico, que nós não precisamos dar nada. Esse é o pobre, que mal se sustenta às vezes sobre a perna. Para ele precisamos dar mais. Então, igualdade de condições para acesso, permanência, inclusão e sucesso na escola é diferente de igualdade de direitos para acesso, inclusão, permanência e sucesso na escola. Pegue, por exemplo, aqui o aluno rico. O aluno rico ele não precisa de nada, então o governo vai lá e não dá nada para ele. Não vai dar nada. Hammurabi, se ele procurar, apesar de ser rico, matricular-se numa escola pública, ninguém faz isso. Mas se ele fizer, a escola pública está à disposição dele também, não tem problema. Mas o governo não fica incentivando que quem é filho de família rica vá para a escola pública, embora esteja aberto para ele também. Então o governo, efetivamente, para quem é filho de família rica, por exemplo, estou me limitando aqui ao aspecto financeiro para facilitar o entendimento. O governo não vai dar nada. Agora, aquele que é de classe média ou mais pobre, o governo vai dar escola. O rico vai para a escola privada. Aquele que é pobre vai para a escola pública. O governo dá a escola pública. Veja, o governo dando um direito que não dá efetivamente para o pobre. O governo vai dar transporte. O governo vai dar uniforme, o governo vai dar alimentação, assistência, saúde, o governo vai dar material didático. Olha o governo dando muito mais direitos ao pobre do que dá ao rico. Olha a desigualdade de direitos. Nós precisamos agir com desigualdade de direitos, dando mais para quem tem menos, para que todos tenham as mesmas condições, todos tenham as mesmas oportunidades. Essa é a ideia. Vamos aqui agora, por exemplo, visualizar a figura de um aluno. Vamos voltar aqui um pouquinho, acabei avançando demais, que seja portador de necessidades especiais. Vamos pegar alunos só de escola pública. Na escola pública eu tenho alunos que são ditos normais, e tem os alunos que são portadores de necessidades especiais, que agora você vai chamar de deficiente, segundo as alterações da LDB de abril do ano de 2013. Então tenho aqui alunos portadores de necessidades especiais ou deficientes. Pegamos aqui alunos normais na escola pública e alunos deficientes. Aluno normal e aluno deficiente na escola pública, eles possuem os mesmos direitos em matéria de educação dentro da rede pública? Pensa. Vou repetir a pergunta. Alunos normais e alunos portadores de deficiência possuem os mesmos direitos dentro da escola pública? Sim ou não? A resposta, não. Por quê? Porque em regra, essa regra, óbvio, cabe exceção. Alunos normais e alunos portadores de deficiência estão em situação de desigualdade, em situação de desequilíbrio muitas vezes. Quando eu pego pessoas em situação desigual e dou a elas os mesmos direitos, eu só vou assegurar a manutenção da desigualdade. O que eu preciso fazer? Dar mais direitos a quem tem menos, para que todos tenham as mesmas condições, para que todos tenham as mesmas oportunidades. Então, todos na escola pública têm direito a transporte, têm direito à alimentação, têm direito a material didático e acesso à saúde. O aluno normal tem direito a transporte, alimentação, material didático, assistência à saúde, uniforme. Isso para o aluno normal. O aluno portador de deficiência tem direito a tudo que o normal tem. Tem direito a transporte, alimentação, material didático e assistência à saúde. Mas ele também tem direito a um serviço especializado, prestado na medida em que o mesmo tenha necessidade. Esse aluno deficiente também tem direito a uma classe de recursos, coisa que o aluno normal não tem.
E, se necessário, em última instância, esse aluno deficiente também tem direito à escola especializada, segundo o artigo 58, parágrafo 2º da LDB. Então perceba que o aluno portador de deficiência, ele tem todos os direitos que que o não deficiente possui, todos estão aqui, ó, mas alguns direitos que o não deficiente, o normal, não possui. Então o aluno que é portador de deficiência, ele tem muito mais direitos que o aluno normal. Por quê? Porque por natureza eles estão em situação de desigualdade e eu preciso dar mais direito a quem tem menos, para que todos tenham as mesmas oportunidades. Muito bem, tendo ficado claro a norma do inciso 1º, vamos encerrar esse nosso primeiro bloco de aula. Se você gostou, se a aula foi esclarecedora, embora um pouco demorada, é porque o propósito é que você entenda. E não confunda o princípio da igualdade de condições para acesso, permanência, inclusão e sucesso na escola. Não confunda igualdade de condições com igualdade de direitos. Os examinadores gostam de colocar lá igualdade de direitos para acesso, permanência, inclusão e sucesso. Se colocar igualdade de direitos está errado. Porque a educação não assegura igualdade de direitos, muito pelo contrário. Ela assegura desigualdade de direitos para que todos tenham as mesmas condições, as mesmas oportunidades. Se você gostou dessa aula, como eu estava dizendo antes, acesse o meu site www.hmconcursos.com.br, faça a assinatura e tenha acesso à continuidade deste videocurso falando da resolução número 4, as diretrizes curriculares nacionais para a educação básica. Indiquem esse curso, indiquem esse vídeo, compartilhem na internet para os seus amigos e colegas. Um grande abraço, fique com Deus e até o nosso próximo encontro.